saudamos, estimado amigo e irmão, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos acompanhe hoje e sempre. Em especial, neste nosso momento de estudo, hoje o estudo número 10 para este ano, sob o tema Vingança, tendo como base o texto de Gênesis 50, versículos 15 a 21, e ainda Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21, como texto auxiliar. Nós lemos neste momento o texto de Gênesis capítulo 50, versículos 15 ao 21, onde diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus e teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus abençoe este nosso meditar no dia de hoje. Sabe aquele dia em que dá vontade de deixar de ser bonzinho? Um dia em que dá vontade de berrar, espernear, chutar, dar bronca, dizer umas verdades e deixar de ser otário? Aquele dia em que você está cansado de se segurar. Bem, quem não se sentiu assim? Ou quem nunca sentiu algo assim? Mas, no depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, versículo 18. É a palavra de Deus no texto do apóstolo Paulo, na leitura auxiliar de hoje. É que, na realidade, não há um bonzinho na história da humanidade. Quando o meu coração grita, e o seu orgulho, onde fica? Ele está colocando para fora algo perigoso. Na verdade, um monstro chamado eu, o eu ou ego pecador. Vingador, juiz do mundo. Sim, ele se basta. E ele é insaciável. Quanto mais me vingo, mais quero vingança. E quanto mais eu sou guiado por mim mesmo e pelas minhas vontades, menos eu tenho a ver com os outros. Menos tenho de alegria. Menos vou ter de interesse naquilo que é fora de mim. Menos tenho noção do que é a vida, porque eu me esqueço de Deus, da sua palavra, que revela a santa vontade de Deus, que é boa para mim e para as outras pessoas. Quando Jesus se fez humano, ele enfrentou os nossos monstros, pecados. Ao indicar o caminho da paz, ele recebeu ódio. Ao sugerir que demos a outra face, afastaram-se dele. Ao propor salvar o mundo, precisou morrer por ele. E ele morre, sem resistência, sem luta, sem violência, sem vingança, pela paz com Deus. O caminho da paz, da luta por ela, pode até soar injusto ao meu monstro interior, mas é o caminho da paz ofertado por Jesus que me dá um novo eu, livre, não porque paga mal por mal, mas
porque, presenteado com a vida, está agora tão em paz que é capaz de se entregar a si mesmo ou a própria vida para que mais pessoas possam viver. Não. Isso não significa que não vamos lutar por justiça, honestidade e todas as coisas boas. Pelo contrário, minha luta será por tudo isso, mas porque eu já sei o que é ter paz e não porque eu ainda estou procurando a paz. E quero que todos, inclusive os que me odeiam, experimentem a paz que o mundo não pode dar. O ditado popular diz: a vingança é um prato que se come frio. Esse ditado significa que, para vingar-se, é preciso esperar, planejar, criar uma situação apropriada para realizar a vingança. E então o prato esfria. Provavelmente, a maioria de nós não gostamos de comida fria. E fica aí uma boa dica: a vingança não é boa para ninguém. Ela não faz bem para ninguém, nem para você, nem para outra pessoa. Mesmo que se obtenha êxito com a ação vingativa, ela não gera o bem, nem alegria, nem satisfação. Antes de planejar uma vingança, lembre-se de outro ditado popular que diz: gentileza gera gentileza. Isso sim, traz alegria, satisfação e paz no coração. Alguns destaques do texto de Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21, anteriormente lido. Os irmãos, ainda sentindo a culpa pelo seu pecado, duvidam do perdão que José poderia lhes dar. Lutero disse o seguinte a respeito deste texto: pois é com grande dificuldade que o coração anseia pela bondade e perdão de Deus, de quem ele foge e se afasta por natureza. E quando se sente que Deus foi ofendido por muitos e enormes pecados, ele o faz mais ainda. Então, é difícil aceitar consolo, é difícil deixar a remissão entrar no coração, não importando com quantas promessas e com quantos sinais da boa vontade de Deus ela tenha sido confirmada. Com isso, podemos ter uma ideia do veneno que o pecado traz na natureza humana. Por isso, os irmãos de José mandaram dizer: eles tinham medo de se aproximar de José. Eles disseram: teu pai ordenou. Espera aí. Ou os irmãos estavam mentindo, ou esse fato nunca foi mencionado antes em algum lugar na Bíblia. Só ali aparece um dito pelos irmãos que se referia ao pai Jacó, falecido. No versículo 18 lemos: seus irmãos prostraram-se. Os irmãos de José agora se unem aos mensageiros, submetendo-se a José em gratidão e pedido de arrependimento. Eles se humilharam a ponto de colocar-se de rosto em terra, prostrar-se. Eles não assumiram nem pediram direitos de irmãos, mas de servos, de escravos, de alguém que estava ali para trabalhar. No versículo 19, lemos: estou eu em lugar de Deus? Pergunta José aos seus irmãos. A vingança pertence somente a Deus. É o lembrete que José dá. Como irmão, José assume o papel de irmão e perdoa, assim como Jesus orientou bem mais tarde os seus discípulos e todos nós
em Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15, onde ele explica a quinta petição do Pai Nosso. No versículo 20 lemos: Deus o tornou em bem. De novo, umas palavras de Lutero bem interessantes sobre esse texto. Diz ele: Deus faz com que o bem resulte do mal. Não que ele queira que nós façamos o mal, mas a sua bondade é tão grande, até mesmo em nossa maldade, que ele não pode fazer outra coisa senão perdoar o pecador que chora e implora por sua misericórdia. Se isto acontecer, o pecador já está perdoado. No versículo 21, lemos: os consolou e lhes falou ao coração. Novamente, uma citação de Lutero. Você não deve pecar descaradamente, confiando que vai obter o perdão de Deus, mas deve confiar neste perdão e achar descanso nele apenas quando você estiver desesperado. E é deste consolo que José fala ao coração de seus irmãos desesperados. A misericórdia de Deus esta é muito maior do que o pecado de cada um dos irmãos e de todos eles em conjunto. Vejam como a alma atribulada atrapalha a vida do ser humano. Os irmãos temem que José tivesse evitado vingar-se do ódio e da violência contra os erros deles enquanto o pai estivesse vivo. Agora ele falecido, aí ele poderia fazer o que bem quisesse. Ao contrário deste medo atormentador dos irmãos, José os consolou e falou gentilmente com eles. E falar desta forma só pode alguém que está em paz, alguém que tem outros sentimentos no coração. E então falar ao coração só é possível se alguém está falando com o coração. Um coração carregado de sentimento de vingança, no máximo que ele consegue fazer é gritar, berrar, só isto. Jamais vai poder falar de paz, de amor, de perdão, de coração para coração. Ele não consegue. A reconciliação, ela precisa vir de dentro do coração e ser então confirmada com atitudes, como foi demonstrado por José. Seguir o exemplo de José, ele cuidou dos seus irmãos e de suas famílias, além de ampará-las por muito tempo. Tomemos então este cuidado. O pecado, ele penetra a carne e o espírito e pode levar as pessoas ao desespero. E para consolar pecadores desesperados, Deus faz com que o evangelho da reconciliação em Cristo seja pregado e confirma essa mensagem com os consoladores sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Pense nisto. Um homem pode perder a noção de tudo quando está com o sentimento de vingança, e isso não vale a pena. Um pensamento de Louis L'Amour. O que é vingança? A vingança é um sentimento como a inveja, a raiva, o ódio, a mágoa. E como disse Jesus, estes sentimentos, eles procedem ou nascem do coração do ser humano. A vingança sempre destrói, tanto quem a pratica como quem a recebe é fortemente afetado pelo seu poder destruidor. Eu lembrei de uma história real. Aconteceu perto de onde os meus pais moravam quando eu era menino. Por motivo de briga,
foi morto um membro da família 2 que morava não muito distante da família 1. Tempos depois, para vingar a morte do irmão, os membros da família 2 armaram uma emboscada e mataram um homem da família 1. Mais um tempo, os integrantes da família 1 mataram mais um integrante da família 2. E assim sucessivamente, duas famílias grandes estavam quase acabando. Isto só acabou quando a família 1 simplesmente desapareceu, mudou-se para um lugar ignorado por todos. É por isso que Deus repete tantas vezes: a vingança pertence somente a Ele. Nós, humanos, não devemos tentar fazer justiça com as próprias mãos, pois ao fazê-lo, cometemos mais injustiça ainda. Vou trazer para nós a reflexão alguns versículos bíblicos que falam da vingança. Aliás, são muitos, especialmente no Antigo Testamento. Começo com o texto de Deuteronômio 32, versículo 35, onde diz: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Em vez de reconhecer o único Deus verdadeiro como sua rocha e fonte de vida, os inimigos confiaram em outros deuses. Isto os alinhou com Sodoma e Gomorra e lhes reservou a calamidade, a terrível destruição nas mãos do Senhor, a quem pertence a vingança. No Salmo 94, versículo 1, lemos: ó Senhor Deus, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. A responsabilidade de vingar ou julgar o ímpio pertence a Deus. No Salmo, o salmista lembra disto: para que o Deus seja glorificado pelo povo e pelos inimigos que se arrependerem. Do contrário, receberão o castigo pelo mal praticado. O profeta Isaías também fala em vingança como sendo parte da ação de Deus e somente dele. Isaías 35, versículo 4, lemos: digam que os desalentados de coração sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Embora as pessoas possam evitar por algum tempo as consequências do pecado, Deus tem uma data fixa para cada um que vai receber a recompensa pelas suas ações. E ainda no capítulo 59 de Isaías, do versículo 17, lemos: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um guerreiro. Deus aqui é descrito como um antigo guerreiro. Em outras palavras, ele está preparado para se vingar. Nós não estamos. Em Isaías, o assunto é abordado em vários textos e diferentes contextos e situações, mas sempre apontando para Deus como aquele que fará a justiça e colocará a vingança em prática. Nunca vai ser o ser humano que o fará. Ainda no Antigo Testamento, Miqueias capítulo 5, versículo 15 diz: com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedecem. Como povo de Deus, Israel vivia no meio de povos pagãos, como ainda hoje nós cristãos vivemos entre os incrédulos. Mas a vingança continua sendo apenas de Deus. A nós cabe confiar em Deus e na sua salvação através de Jesus, sempre
e sempre de novo e somente confiando nele. No Novo Testamento, alguns textos também. Lucas 21, versículo 22, lemos: porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, o julgamento de Deus é por não terem recebido o Messias, a Jesus. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes advertiram o povo para que recebessem a mensagem e o próprio Deus. O recado foi dado, o recado está dado. Agora esperem. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, lemos: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O fogo acompanha e revela o senhorio de Jesus. Ele que vem para o grande julgamento, em vingança contra os desobedientes. Ao contrário, a fé obedece, porque ser obediente é ser fiel a Deus. E na sua carta aos Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo também escreve dos versículos 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso explica por que José pôde perdoar seus irmãos que o haviam tratado com desprezo e maldade, a ponto de vendê-lo como escravo. José preferiu pagar o mal recebido fazendo o bem. Ele mesmo disse: eu não posso me colocar no lugar de Deus, versículo 19 de Gênesis 50. Ou seja, Deus é Deus. Ele é quem julga e condena. Eu sou José, irmão de vocês, chamado para perdoar com o mesmo perdão com que Deus me perdoou. A vingança não me pertence. O mal praticado pelos irmãos de José gerou neles o medo, a incerteza, a angústia. Por outro lado, o bem praticado por José gerou, tanto nele como nos irmãos e em todas as famílias, gerou a paz, a alegria e um ambiente gostoso, leve, fraterno, bom para se viver. E nós, sendo injustos, recebemos o perdão misericordioso de Jesus. Ao sofrermos injustiças, em vez de planejar uma vingança, perdoemos, amemos e façamos o bem, pois o amor e o perdão geram consciência tranquila, um estado de paz e bom ânimo para todos, para nós, nossa família e aqueles que conosco convivem. Fiquem todos, então, na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana. Amém.